passado e hoje à noite, Deus tem dado essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão precioso para nós como crentes, que é a graça do Senhor. Nós estamos na verdade, num espacinho interséries. Para você que está procurando aí, quando você procura, é só lembrar, desafiar você que está nos visitando, também ter uma sintonia do que está acontecendo aqui nesse final de ano. Esse ano nós voltamos para a série dos Salmos e chegamos no Salmo 106, domingo retrasado. E agora nós vamos fazer uma série de final de ano, que começa domingo que vem, 4 mensagens sobre o Natal. Cada pastor vai trazer uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração para a congregação, começando no próximo domingo com o pastor João Pedro, aí no outro domingo o pastor Sacha, no dia 20 eu vou estar trazendo um desafio para vocês, dia 28 pastor Fábio. Na escola dominical nós vamos começar uma série domingo que vem de 3 estudos sobre finanças. Como o pastor Sacha tem falado quase cada domingo nesses últimos tempos, nós temos alguns desafios pela frente. Deus tem aberto portas para nós, tem dado oportunidades, e nós queremos preparar a igreja para o ano de 2015. E então nós vamos glorificar o nosso Deus, relembrando, e para você que é novo na comunidade, aprendendo sobre finanças, tanto para você como pessoa, como para a igreja como corpo. A finança do discípulo e a finança do corpo de Cristo, como funciona, e aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de ver na Escritura. Eu estava cantando com vocês na hora do ofertório aquele cântico. Ele tem sido meio que um tema do cântico, meio que um tema do retiro dos homens. A gente canta cada vez que vai estar lá. E ao cantar aquilo, é inevitável que a minha mente se transporte lá para o Velho Testamento, e eu cantando aquilo, eu posso me lembrar de N passagens que o Senhor falou com o povo de Israel, trazendo para eles as instruções sobre as finanças que o Senhor tinha preparado para eles, que se estende até hoje para nós, e então, de como ele vai agir e quando não acontece, porque não acontece. Então eu estou desafiando você assim fortemente a planejar estar aqui naqueles 3 domingos de manhã, 7, 14 e 21. E então no dia 28 de dezembro nós vamos ter uma série especial na escola dominical, que vai até o carnaval, inclusive no Salmo 119. Vão ser 22 estudos do Salmo 119 até o carnaval. E às noites, nos cultos à noite, durante o mês de janeiro e até o carnaval, nós vamos meditar no discurso do Senhor Jesus no cenáculo, João 13 a 17. Eu estou desafiando vocês a, neste período aqui, estarem orando e lendo essas passagens como parte do seu devocional no final do ano, preparando o seu coração para ser ministrado pelo Senhor naqueles tempos aqui. 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 10, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Nesses 2 domingos nós estamos meditando na graça do Senhor. Domingo passado eu só lembrei vocês e informei ao pessoal que é novo aqui, de que alguns anos atrás, nós procurando entender como poderíamos avaliar uma vida cristã madura, qual seria uma forma bíblica segura de que você pudesse, passar algum tempo, olhar e dizer se você está caminhando bem, se você não está caminhando bem, se você está se desenvolvendo espiritualmente ou não. E então, nós desenvolvemos aqui na igreja aquilo que é conhecido como os 6 Ds. E o primeiro dos 6 Ds, e ele é primeiro porque é primeiro de verdade, ele é o que governa todos os demais, é a dependência da graça. Domingo passado, nós caminhamos no Velho Testamento, mostrando que é uma palavra toda especial na língua hebraica para falar, tratar deste assunto que nós podemos ver na vida do salmista. O salmista tinha uma preferência por aquela palavra e assim nós fomos edificados pelo Senhor. Então, eu estava planejando uma extensão daquele assunto, mas na segunda-feira, eu estava inclusive viajando, estava na estrada, e o Senhor colocou no meu coração esse texto, e ele me desafiou, na verdade me conduziu a desafiar vocês e compartilhar com vocês este texto sobre a vida do apóstolo Paulo, devido à sua importância para a compreensão da graça atuante na vida do crente. Então, hoje à noite seria um aspecto prático daquilo que nós vimos no domingo passado, sobre o que é a graça e como a graça se manifesta em nós. Então é a dependência da graça em ação, que nós estamos vendo na vida do apóstolo. Então esse texto é fundamental, porque vem da própria boca do Senhor para o apóstolo, como se estivesse falando para nós. E eu queria que você hoje à noite, quando ouvisse essas coisas, você se apropriasse disso, tomasse para você, não ficasse pensando em outras pessoas que porventura não estejam aqui, ou que talvez você achasse que fosse importante para elas, mas você apropriasse aqui e sair daqui com uma motivação, com a motivação de colocar isso em prática e viver na sua vida. A primeira informação importante sobre a graça, eu tenho pensado muito por causa das aulas de Romanos, para que você não fique perdido nesse processo sobre a soberania de Deus no processo de salvação. A esfera superabundante da graça que nós encontramos em Romanos, você lembra lá no capítulo 5, o apóstolo traz uma informação assim, até um tanto estarrecedora, era para a igreja primitiva e ela tem sido hoje, ao ponto de que a maior parte da igreja despreza o assunto da soberania de Deus por conta desta afirmação que o apóstolo Paulo fez: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mostrando que a salvação é exclusivamente pela fé no Senhor, sem obras de forma alguma. E para muitos de vocês, uma grande surpresa esse ano, ao desenvolver esse assunto, até a santificação, ela não é a nossa parte do processo. Se fosse, não ia ninguém para o céu, porque ninguém vai se santificar sem a graça do Senhor. E aqueles que estão lutando para uma santificação, e nós encontramos equívocos da história de povos que são tidos hoje como referência na vida cristã, povos equivocados, porque grupos evangélicos equivocados, porque entendiam que Deus havia dado uma salvação soberana pela graça, mas que então a nossa parte é a santificação, e temos que nos santificar, e grandes desafios para nós seriam uma base da Escritura nos modos do apóstolo Paulo em Romanos. E aí você vai logo para o extremo, né? Então, pastor, é fácil, né? Está tudo por conta de Deus, não temos que fazer nada. E então, o pessoal não é nada disso.
entender, e presta atenção nessa parte agora, que essa esfera superabundante da graça no âmbito do pecado e da condenação, ela já opera em nós, já operada em nós, ela me dá todas as condições de atravessar a vida cristã nesse processo de santificação. Então, quando Deus me salvou, quando Ele salvou você, pela sua graça, quando nós somos convertidos ao Senhor, Ele estendeu a sua graça de forma que nós temos operado em nós a capacidade de viver a vida cristã. Então, quando você vive a vida cristã e você se santifica, não é a sua parte, é a graça de Deus se manifestando, e ela vai fazer isso. Não tem esforço, ela vai fazer isso porque faz parte do processo. 1 Pedro capítulo 5 diz que sois guardados no poder de Deus, para a salvação, prestes a revelar-se no último tempo. Então, não é possível uma pessoa ser convertida ao Senhor e não santificar. Aí é o lugar que você talvez não esteja confortável. É impossível, irmãos. Impossível. Porque Deus nos deu já a sua graça. Então, quando você não se santifica, você está vivendo uma vida da carne. E o Senhor pode permitir ou não, no nível que Ele permite ou não. É uma coisa entre nós e Ele. E você vai ver um pouco sobre isso aqui também. Então, a graça superabundante sobre o pecado é parte do kit de salvação. Está entendendo? É parte do kit. Então, isso nos leva a uma bifurcação na vida cristã. Então, fomos convertidos ao Senhor, temos a noção da obra dele na nossa vida, nós manifestamos isso verbalmente para Ele, falamos com a nossa própria boca que o reconhecemos como Senhor da nossa vida e começamos um processo. Sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente, nós vamos sofrer. O ambiente aqui do apóstolo Paulo é de sofrimento. Nós vamos sofrer. Será que alguém não levanta a mão, por favor? Será que há alguém aqui hoje à noite que poderia dizer: eu não estou sofrendo de nada? Então não levanta a mão, porque eu também não vou ter nem tempo para explicar para você que tem alguma coisa errada com você. Se você não está sofrendo. Talvez você, pastor, faz a pergunta ao contrário: quem é que está sofrendo? Aí levanta duas mãos, vou levantar os pés também, né? Você está encaixado nisso? Pois é, esta bifurcação é que quando nós entramos no sofrimento é assim: ou sofre aqui, ou sofre aqui. Está entendendo? Agora, se você não entender, não vai entender o que Paulo está dizendo aqui com respeito à graça te basta. Por quê? Porque essa bifurcação que faz sobre o sofrimento, aqui, o crente sofre por causa do pecado, e talvez seja a sua situação. Você está sofrendo por causa do pecado, e você está pedindo graça para Ele, para poder atravessar o sofrimento. Não levante a sua mão, mas se você está aqui, você está pedindo a coisa errada. Está entendendo? Porque a graça do Senhor, em termos de salvação e efeito do pecado de condenação, ela já foi operada em nós, de maneira que, se está o pecado, você vai confessar o pecado, abandonar o pecado, e aí então a graça para poder você passar pelas consequências do pecado. Mas Paulo aqui, ele não está tratando desta esfera aqui. Há alguns até que, porque simplesmente estão sofrendo, eles classificam o seu sofrimento como consequência do seu amor por Cristo. Então
exceção. A bifurcação existe e você pode estar sofrendo aqui e não ser por amor a Cristo. Porque o sofrimento por amor a Cristo, ele tem características. Nós sofremos como resultado do nosso pecado, da nossa rebeldia, da transgressão de princípios. Essa é boa parte do sofrimento. Vamos lembrar de 1 Pedro, se você tem dúvidas, você pode fazer como tarefa isso, você vai ler na sua casa 1 Pedro. Em 1 Pedro, o apóstolo está nos ajudando a identificar isso. Se você está sofrendo como consequência de alguma coisa, não tem virtude, ele é duro ali. Ele é duro, porque eles não têm virtude. Agora, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, você é bem-aventurado. Há uma bem-aventurança, e é isso que o Senhor levou Paulo a entender aqui. Então, hoje à noite, a primeira decisão que você tem que tomar é parar, pensar, vir para a Escritura, esquadrinhar e definir por que eu estou sofrendo, qual é a origem do meu sofrimento. Então, parte desse texto aqui, ele descreve a sua situação, agora como um resumo da sua vida cristã, e não como uma situação momentânea. Então preste atenção, quando você está vendo aqui, Paulo não está dizendo que ele está passando um momento onde ele está sofrendo por uma situação qualquer, e então ele está buscando o Senhor para ser aliviado dela, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Você está entendendo aqui? Eu estou dizendo, porque se você é crente de um certo tempo, você até usa essa expressão aqui para pedir para o Senhor e falar: eu sei, mas eu pedi, o Senhor disse que a graça dele é suficiente. Ou então, se você vai aconselhar alguém que está passando por um sofrimento, você fala: olha, fica firme porque a graça do Senhor basta para você. Se o seu sofrimento é por causa de pecado, essa não é uma questão de graça. É uma questão de você esquadrar o seu coração, trazer a sua vida para a palavra, e então abandonar o pecado, se arrepender do seu pecado, e é o tirar e o colocar. Lembra do autocoração? É o despojar e o revestir. Despoja e reveste, o sofrimento vai. Você tira, coloca e o sofrimento vai. Ele desaparece. Agora, Paulo está falando aqui de algo de vida cristã e não de uma situação momentânea. Então, o ambiente da graça, da qual eu devo ser dependente, que é o nosso primeiro D, é o da vida cristã dedicada ao Senhor, em que eu exerço meus dons no corpo e vivo por amor a Cristo, suportando os efeitos desse estilo de vida. Você não guardou nada, né? Eu vou repetir para você. Então você pode ouvir depois. Essa aqui você vai ter que ouvir muitas vezes. O ambiente da graça, da qual eu devo ser dependente, é o da vida cristã. É a vida cristã como um todo. E uma vida cristã dedicada ao Senhor. Então você é um crente. Você vive uma vida cristã, você é dedicado ao Senhor, e essa dedicação, ela aparece em exercer os seus dons, que é um outro D que a gente tem. Exerce os dons, aonde? No corpo de Cristo. E esta vida é uma vida por amor a Cristo. E então, porque você tem uma vida por amor a Cristo, é uma vida cristã dedicada, e você exerce seus dons no corpo de Cristo, você vai ter efeito na sua vida. E esses efeitos que virão por esse estilo de vida, a graça do Senhor é suficiente para você. Esse é o ambiente do apóstolo. Você está enquadrado? Se não for assim, isso não se aplica a você. Você não está vivendo dependendo da graça. Porque a dependência da graça, como nós vimos semana passada, ela me dá a capacidade de detectar o pecado e querer fazer o certo. Entende? Se você não está vivendo uma vida dedicada,
se você não exerce seus dons, você não está vivendo por amor ao Senhor, o seu sofrimento não é semelhante ao do apóstolo aqui. E nós vamos ver. Então aqui Paulo introduz a sua situação de vida, que ele denomina, que ele tem na sua vida, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Veja o versículo 7. Para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Mas é importante que você entenda isso, para você desfrutar e entender o que você sofre, para você poder desfrutar dessa graça do Senhor, que é suficiente. Então, primeiro, não fica animado no primeiro ponto ainda. Bom? Primeiro, não se sabe ao certo o que realmente era isso que o apóstolo Paulo estava tendo na prática. Não adianta, tem possibilidades, mas ninguém sabe o que era esse espinho na carne do apóstolo. Há quem acredite que era uma pessoa que perseguiu o apóstolo. Essa posição do Dr. MacArthur, que está aqui na sua Bíblia, tem uma comentada pelo MacArthur, ele coloca aqui que era uma pessoa endemoniada, e não era uma doença física, era um daqueles líderes dos falsos apóstolos que está aqui em 2 Coríntios. Lembra do ano passado aquela série de Coríntios? Ele acha que é isso. Alguns acham que era uma enfermidade física. Eu tenho uma tendência a ligar isso com um problema de vista que o apóstolo Paulo provavelmente tinha, por conta da conversão dele, talvez. Mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que é. Temos possibilidade. Mas sabe interessante? Em segundo lugar, ainda nesse assunto, para identificar o que ele quer dizer aqui, eu acredito que foi propositado pelo Senhor. Porque essa questão do espinho na carne é uma das poucas situações em toda a Escritura que a gente não consegue definir pela interpretação. E quando isso acontece, normalmente o Senhor tem uma razão por omitir. Porque você está entendendo? Se nós soubéssemos exatamente o que era, perderia o efeito, a minha graça te basta. Porque se o Senhor não foi igual ao do apóstolo, não servia. Vamos supor que era uma enfermidade física. Então, se você não tiver uma enfermidade física, você não poderia aplicar isso aqui. Porque nós particularizaríamos que ele tinha uma enfermidade física. Se fosse o caso de uma pessoa endemoniada que o perseguia, se você não tem um endemoniado que te persegue, então vai ter que sair atrás de um. Para se enquadrar aqui? Não, obviamente que não. Agora, sabe que nós temos aqui no texto elementos suficientes para entendermos o que aconteceu com o apóstolo. Olha que legal, olha como Deus é maravilhoso. Sem mesmo saber o que era especificamente, nós temos tudo o que nós precisamos para saber o que ele passava, ao ponto de você poder aplicar para você e sair daqui com a mesma mensagem que o Senhor deu para Paulo: a minha graça te basta. Amém? Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como você entrou por lá. Foi ali também você entrou. Olha o que Paulo diz aqui. Primeiro, para você entender, foi-me posto. A primeira coisa importante sobre o espinho na carne que Paulo tinha, está entendendo? Não era consequência do seu pecado. Está entendendo? Foi-me posto. O que significa? Se você conhece um pouco da língua portuguesa, né? Paulo era passivo. A voz aqui é passiva. Foi-me posto o espinho na carne. Não adianta, irmãos, foi-me posto.
Aqui você entende a diferença entre estar sofrendo por causa do pecado e estar sofrendo por causa de Jesus? Sofrer por causa de Jesus é porque algo vem para você que você não provocou, que você não é o agente da coisa. Paulo disse: foi-me posto. Você quer saber se você tem um espinho na carne? Foi-me posto. Foi posto para você. Porque se você tem qualquer participação em algo que traz sofrimento para você, não é espinho na carne. Entendeu? Não é espinho na carne. Porque ele disse: foi-me posto. Em última análise, o Senhor colocou em Paulo isso aqui. Aguarde para daqui a pouco. Foi posto o quê? Um espinho na carne. Um espinho na carne. Há apenas duas possibilidades desse espinho na carne. Ou era literal, ou era figurado. O que significa? Se você é novo aqui, né? Literal era que Paulo estava dizendo que em algum lugar do seu corpo ele tinha um espinho. De verdade. Já teve um espinho? Um espinho na carne. Por quê? Porque os comentadores, os teólogos ficam discutindo aqui que porque era um espinho na carne era algo físico. Agora estão fazendo uma salada para a interpretação, porque se for partir para o lado físico, por causa dessa expressão, só tem um jeito, se fosse literal. Agora, irmãos, é muito pequeno, para não dizer zero, a possibilidade que Paulo estivesse dizendo que ele tinha literalmente um espinho na carne dele. Porque se era literal na carne, é só remover. A gente estava mexendo com uma porta lá em casa, semana retrasada. Eu estava dando um trabalho na porta lá e fica aquelas pontinhas de madeira, né? É farpa, ferpa, o que seja. Bom? E aí eu fico avisando o outro, mas eu, Eduardo e o Pedro também ficam dizendo: cuidado com a farpa, a ferpa, cuidado aí, né? E adivinha, daqui a pouquinho, pessoal, entrou uma no meu dedo aqui, de comenda. Pessoal, eu não sei como consegue entrar, né? A pele da gente é aquela gordura. Ela tinha 0,0 alguma coisa, quase que imperceptível. Desse tamanho, tchum! Agora, não dá, pessoal. Você não consegue ficar aquele negócio ali, porque dói, tudo bate em cima. Aí tem que eu já gritei, ele está lá em casa, não sei se era a Pamela, a Karina, alguém pediu uma agulha, porque tem que tirar. Tanto que demorou, não importa. Eu cutuquei, fucei, parece que estava dando no meu cérebro, mas eu fui e eu tirei o espinho na carne. Então Paulo está dizendo que tinha literalmente um espinho na carne dele. Bom, então, qual é a outra possibilidade? Era uma figura. Então, se o espinho na carne é uma figura, uma dica para você interpretar outros lugares da Escritura: o fato de que é figurado não dá direito a você, como intérprete, ou a mim, de ficar viajando, na linguagem popular, viajar na maionese. Não viaja, pessoal. Não, espinho na carne aqui, então não é literal. Então, espinho na carne, pessoal, o que o espinho na carne faz? Então, na literal, se você vai pensar em algo figurado, você tem que entender o literal para entender o figurado. Por isso que eu falei para você do espinho que entrou, da farpazinha que entrou na minha mão, aqui. O que acontece quando entra um espinho na sua carne? Dói. Dói. Então doía, eu não posso. Tá entendendo? O que estava acontecendo com ele, o que quer que seja, doía. Trazia dor para ele. O que o espinho na carne faz? Ele te incomoda, ele traz limitações para você. Então incomodava Paulo. Quando Paulo pensou no que ele estava passando e ele queria transmitir para nós, o que veio à sua mente? Um espinho na carne. Está entendendo? Ele sentia exatamente como uma pessoa que uma pessoa sente quando ela tem um espinho na carne. Está entendendo aquilo que nós estamos andando? Paulo estava passando por uma situação que trazia sofrimento para ele, que quando ele foi explicar para nós o que era,
Para não dizer literalmente, para não fechar muito, ele disse que era a mesma coisa que o espinho na carne faz. Dói, incomoda, limita. Foi posto nele. Terceiro, mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás. Então, embora na permissão de Deus, era um ambiente que implicava na sua vida espiritual. A palavra mensageiro aqui é anjo. Agora, se fosse só um mensageiro de Satanás, podíamos dizer que era um demônio. Mas um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, ele está dizendo que isso que está causando sofrimento nele, que o fato de entrar de um espinho na carne era no âmbito espiritual, em que o inimigo tirava vantagem dele, porque era um mensageiro de Satanás. Então, era na sua vida espiritual, provavelmente uma fraqueza que ele tinha que vigiar em níveis diferentes, desde os níveis aceitáveis e toleráveis até uma desqualificação. Está entendendo? Então ele tinha que lutar constantemente com isso. Agora, não esquece do primeiro, foi imposto, porque havia um propósito. Se você vai viver uma vida cristã, exercer os seus dons no corpo, e você vai ver uma vida que agrada ao Senhor, a de amor a Cristo, você vai ter efeitos na sua vida semelhantes a um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E eu vou dizer para você uma coisa: se você é inerte no corpo de Cristo, tem alguém alegre com você, e é Satanás, não é o Senhor. A recíproca é verdadeira. Se você está servindo, se você sabe os seus dons, está exercendo os seus dons, quem não está contente? O inimigo. Então ele vai se apropriar da sua fraqueza, das suas tendências, e você vai sofrer, porque o Senhor vai permitir isso para você. É Paulo que diz. Paulo vivia exatamente isso. Então nota, mensageiro de Satanás, ele não estava dizendo que era um demônio que o atormentava, mas que este espinho da carne, que tanto o afetava e limitava, que tinha sido posto pela permissão de Deus, com o objetivo de Deus na vida dele, porque ele vivia uma vida cristã saudável e sofria por amor a Cristo, era um âmbito que o inimigo se apropriava, e por isso ele tinha que lutar constantemente. E ele sofria, e provavelmente o levaria, se ele descuidasse, e se a graça não fosse suficiente para ele, a sua desqualificação. Ele diz mais: para me esbofetear. Novamente, ele tinha uma sensação física. Para quando você pensa em esbofetear, o espinho na carne mostrava o incômodo que o espinho traz, num lugar que você não tem acesso e não consegue tirar. Tempo atrás, entrou um espinho, aí era espinho, não era faca, era espinho no meu dedo. E eu descuidei e achei que ele não ia fazer nada comigo, e ele foi descendo no profundo no meu dedo. E toda vez que eu estava andando, partiu dele em algum lugar, eu senti uma dor, e era o bichinho lá. Tinha um pontinho preto lá. Aí um dia eu falei: hoje eu vou acertar esse danadinho aqui. Então eu fui lá, peguei uma agulha e comecei a cercar, e fui aprofundando, e fui indo fundo, estava fundo. E aí eu procurei tirei um pedacinho, e eu achei que ele tinha tirado, tinha mais um pedacinho lá, fechou de novo lá, e toda vez que tocava o dedo ali doía. Então o espinho que Paulo está falando era a sensação do espinho que está profundo e que ele prejudica. Só que agora ele fala que esse espinho, que era o mensageiro de Satanás, o esbofeteava.
Qual é a sensação que você tem quando alguém esbofeteia você? Você nunca foi esbofeteado, você não sabe. Mas se você já foi, você já sabe. Ele pode doer, ele pode atordoar, ou ele pode nocautear você. Você está entendendo a ligação dessas frases que Paulo está colocando? Com respeito a esse estado que ele está vivendo aqui? Mas ele dá uma informação fundamental no finalzinho, a fim de que não exalte. Está entendendo? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me profetizar, a fim de que eu não me exalte. É isso que Paulo sabia. Você está sofrendo por causa de Cristo, então é para que você não seja soberbo. Manter a soberania cristã e uma vida de humildade, porque nós temos, todos nós, num nível ou no outro, uma tendência à soberba, arrogância, desprezar outras pessoas, nos colocarmos maiores do que os outros. E quanto mais você tem de dotes, mais você despreza os outros. Nossa tendência. Então Paulo tinha isso, porque ele começa o texto, nós vamos chegar daqui a pouco, e ele tinha certeza, aquilo era para que eu não me exalte. Irmãos, sabe o que é complicado na vida cristã? Nos nossos esses dias de hoje, porque a palavra não é pregada, porque você não é confrontado, a mensagem não incomoda, o povo ouve a mensagem e o povo fica satisfeito, o povo ouve a mensagem, sai todo mundo flutuando, andando na nuvem. Pessoal, tem alguma coisa errada? A mensagem não pode ser boa ao nosso ouvido, a mensagem tem que incomodar, ela tem que nos fazer pensar, nos fazer refletir. Porque hoje a arrogância, a soberba, ela é marca dos crentes, marca das pessoas, há disputas, há competições em todos os níveis que você pode imaginar. Nós temos um crente artista hoje. O crente é artista. E ele não é diferente do artista do mundo, ele é um crente, ele é artista. E ele anda como todo mundo. A gente tem pastor que anda com segurança, pastor que tem que andar de carro blindado agora. Por quê? Por quê? Combina. Ele está dizendo aqui para que eu não me exalte. Paulo diz que o Senhor nos colocou a nós ministros como o último da fila. Ele usa uma palavra escravo, que era o pior tipo de escravo que tinha na época. Nós estamos perdendo a referência do cristianismo. O sofrimento hoje é por outros motivos, não é esse aqui. Para que eu não me exalte. Então entenda, nós temos uma tendência a orgulho, você tem uma tendência a arrogância, só que você tem convivido com isso. E você acha que está tudo bem, porque todo mundo é, eu não sou. Não combina com a vida cristã. Portanto, todo crente tem um espinho na carne. Agora presta atenção. Se você não tem um espinho na carne, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. É isso aqui. Agora não é legal? Você olha para cá e diz, nossa, coitado do apóstolo Paulo, como que ele sofreu? Coitadinho. Se eu fosse vivo nos dias dele, eu ia orar por ele. Eu ia ser um suporte na ação do apóstolo. Porque nossa tendência de vir aqui e olhar algo exclusivo do apóstolo. Não é exclusivo do apóstolo? Irmão, não há quem viva uma vida cristã nos moldes da palavra e não sofra por causa disso. Que o inimigo não se aproprie e tente destruir. Agora, sabe por que você sabe disso? Você sabe porque você optou por outra vida. Entendeu? Viu para sentir? Porque você sabe que se você for fiel, o bicho vai pegar. Então você prefere não ser tão fiel assim. Porque não sendo tão fiel assim, o inimigo não incomoda.
Afinal de contas, ficar brigando com o inimigo não é uma coisa boa. Como se você pudesse escolher. Não escolha. Se você vai entender o que é a graça, você quer desfrutar da graça do Senhor, a graça que basta você. Ela não é para aplicar no problema que você está enfrentando. Só se foi posto. Né? Foi posto. Então, você pode aplicar isso aqui. Não foi posto, você trouxe para você. Então é outro processo. Primeiro, estou de olho aqui, viu? Não tem preocupa não, presta atenção. Verso de 1 a 6. Os dons e exercícios no corpo de Cristo. Os dons e exercícios no corpo de Cristo. Olha a história de Paulo. Conheço um homem, versículo 2, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não avistou o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não pois de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou me ouve. Nós temos o apóstolo Paulo, apóstolo chamado e separado pelo Senhor, e o Senhor levou esse cidadão ao terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? Então, primeiro, uma orientação para você: não existe 7 céus, só naquela revista. Então, sai dela por primeiro, porque era 4 delas lá, nada a ver, tá bom? 4 daqueles lá é só porcaria. Do quarto céu ao 7, você já sabe o que é lá. É o que está na revista. O que está na revista é do quarto ao 7. Não existe. Existe terceiro. Então o primeiro é esse que a gente vê. O segundo é onde espaço sideral. E o terceiro é o lugar do trono do Senhor, a presença do Senhor. Aonde Paulo foi? Lá. Então você imagina se fosse você que tivesse recebido do Senhor essa capacidade de ir lá e voltar aqui. Ninguém vai aguentar você. Se já está difícil conviver com você desse jeito, você imagina se você tivesse no seu currículo essa coisinha de ter ido lá no terceiro céu. Ó, vocês estão falando aqui, mas vocês estão tudo aqui da terra, tá? Porque eu já fui lá. Então presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. E não ia dar certo. Não ia dar certo. Então o Senhor disse para ele: você não pode dar um pio do que você viu aqui. Agora ia ser complicado para você e não poder contar. Já pensou? Ou seja, você que não sabe guardar segredo, nunca iria lá. Porque Paulo foi e o Senhor falou: não dá um pio. E ele escreveu 13 cartas e nunca deu uma diquinha assim, nem ensinou o que ele viu lá. Porque o Senhor disse: você não pode dizer. Agora, o espinho na carne dele era proporcional ao que ele recebeu, o seu e o meu também. Então nós não vamos ter espinhos iguais. Por isso ele não disse aqui qual era exatamente o que Paulo, porque é proporcional àquilo que Deus lhe dá para exercer. Então se você exerce no corpo, agora você não está tendo o que você tem tido, e você está sofrendo por outras coisas, e nem está sofrendo pelo Espírito, você nem sabe o que é. Exerce o seu dom, produz para o Senhor, e você vai descobrir o Espírito na carne. Há uma possibilidade, tem sido o que eu tenho acreditado. Abre comigo em Atos capítulo 14. Quando será que Paulo teria ido lá no terceiro céu? Paulo mesmo disse que toda pessoa, todo crente no Senhor Jesus Cristo,
Quando ele morrer, imediatamente ele está diante do Senhor. E o Senhor para onde? No terceiro céu. Você só tem um jeito: ir e voltar. Então, uma possibilidade, olha aqui em Atos capítulo 14, versículo 8: em Listra costumava ser assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera dar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curada, disse em alta voz: na bruma de direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E aí eles começaram a adorar o apóstolo, a adorar Barnabé, puseram o nome de Mercúrio e o nome de Júpiter para Paulo, né? Veja o versículo 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Há uma possibilidade, eu tenho acreditado, que aqui ele foi apedrejado até a morte. Mas olha só o próximo versículo: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Agora presta atenção. Quando uma pessoa morre, crente no Senhor, ele morreu. Imediatamente, imediatamente, não é que começa uma viagem de ir lá onde o Senhor está. Imediatamente ele está na presença do Senhor. Amém. Mas sabe qual é uma característica da presença do Senhor? Não tem tempo lá. O tempo que Paulo morreu, supostamente, eu não estou fechando a questão com você aqui, eu estou dizendo que eu tenho acreditado nesse texto aqui, para localizar onde Paulo está dizendo que foi do terceiro céu. Porque tem esse relato, se não tivesse, eu não ia procurar, mas tem esse aqui, que ele foi apedrejado, ele morreu, ele foi na presença do Senhor. E ele, imediatamente, rodeado pelos discípulos, porque esse imediatamente não fala se foi 1 minuto, 2 ou 5, ele está, pessoal, faz a conta, uma pessoa apedrejada, dado como morto, ele está todo quebrado de pedra, pessoal. Ali não era pedrinha, eram pedras, o camarada estava todo quebrado de pedra ali. Ele levantar já foi um milagre, como está no texto, entendeu? Então, para mim combina bem que ele morreu, ele foi, o Senhor mandou ele de volta e ele levantou, bom, já que para voltar ele não voltou quebrado, que nem eu aqui, todo travado, ele levantou e ficou para frente, começou a andar. Ele foi. Por que foi? O Senhor disse, o Senhor deixou ele lá. Tanto que ele diz aqui no seu relato que ele não sabe se era no corpo ou fora do corpo. Por quê? Porque foi muito depressa. Só para ele ver. Por que ele diz aqui? Porque o que ele viu ele não podia falar. Ele não falou que ele ouviu nada, que ele conversou com ninguém. Ele viu. E o Senhor disse: você não pode dizer o que você viu aqui. Por quê? Porque só ele foi conscientemente lá e voltou. Agora, ele não podia falar, mas o nosso coração é corrupto. Só o fato de ir e voltar já traria para ele uma tendência de soberba ou arrogância. Por isso, no versículo 7 ele disse: e, depois do relato, para que não te ensoberbecesse com as benditas revelações, foi posto de não. Agora, lá em Listra, sabe o que era? Era a sua primeira viagem missionária. Ele estava começando o seu ministério. Depois que ele foi preparado, ele começou o ministério e o Senhor já disse para ele: rapaz, é o seguinte, eu tenho algo para você. Ele já tinha sido avisado lá em Ananias, não é? Sabe por quê, irmão? Porque o crédito
de todo o processo de vida cristã, de qualquer um de vocês, é a glória do Senhor. E se não for para a glória do Senhor, o Senhor é profeta. Porque ele quis, soberanamente levou este homem à sua presença, mostrou para ele o que ninguém viu, mandou de volta e disse: você não pode dizer nada. E lhe deu um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Senhor, eu não vou ficar soberbo. Essa possibilidade não existe. Entendeu? Não existe a possibilidade. Irmãos, a gente por muito menos já faz o estrago. Será que você não tem desprezado ninguém nessa semana? Ninguém. Alguém que lhe serviu essa semana na rua. Essa é marca registrada nossa. Pessoas estão todo o tempo ao nosso redor e eles têm, às vezes alguns são até muito humildes. E qual é a nossa atitude? Ela evidencia o quê? Soberba. Porque você tem mais que ele, sequer economicamente. É suficiente para que você tenha a atitude de desdém para com outras pessoas que estão em posição inferior socialmente do que você é. Irmãos, só isso seria suficiente para termos o espinho na carne, para poder vivermos a vida que o Senhor planejou para nós, a vida cristã. Porque seria uma vida de pecado atrás de pecado, de soberba, orgulho. Então o Senhor providenciou o espinho na carne. Segundo, o expediente de Deus, então, por causa disso, ele disse, veja o versículo 8, por causa disto, por causa de quê? Que me foi posto o espinho na carne, no seio de Satanás, para profetizar, a fim de que não exalte, 3 vezes pedi. Aqui é uma parte bonita do diálogo, do texto, que você não consegue enxergar, então preste atenção, para terminar daqui a pouquinho. Aqui o apóstolo está usando na sua narrativa 2 tempos de verbo da sua língua, que faz completa diferença no relato aqui. Ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele não diz qual foi o intervalo dessas 3 vezes, mas o tempo de verbo que ele está usando aqui diz que já tinha acontecido as 3 vezes, ele já tinha pedido as 3 vezes, ele já tinha suplicado ao Senhor 3 vezes, para que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne, tirasse dele, o libertasse daquilo. Versículo 9, então, ele me disse, há um outro tempo verbal aqui agora, literalmente o mais próximo que a gente tem da nossa língua seria, então ele me tem dito. Ele me tem dito. O que significa? Esse tempo verbal significa que naquele conjunto de 3 vezes que ele pediu, que já tinha acontecido as 3 vezes, o Senhor respondeu para ele, e a resposta que o Senhor deu para ele era definitiva, de maneira que ele não precisava pedir mais. Ele fechou a questão com ele. Então, ele disse, mas o texto significa que ele disse e continua dizendo do não. Por isso, ele me tem dito. Ele verbalizou e ele está verbalizando. Ele está verbalizando. Os efeitos do que ele disse são permanentes. O que é? A minha graça te basta. Paulo, não adianta pedir. Não pede mais. A minha graça que você tem, que eu estou dizendo para você, agora, amanhã, depois, todo instante, é suficiente para você. Para quê? Para viver a vida que ele viveria, exercendo os seus dons, amando o Senhor, para glorificar o Senhor Jesus,
com aquele espinho na carne. É suficiente. A minha graça te basta? Por quê? Deus não diz para ele, ó, seguinte, a minha graça está aí, se vira. Não, o Senhor não dá mais, que é misericordioso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, se eu tirar o espinho da carne, você cessa o seu processo de aperfeiçoamento. Tão certo quanto isso. Agora, você sabe aonde você está esse processo? Se você não tem o espinho na carne, você não está sendo aperfeiçoado no Senhor. Ele está dizendo aqui, porque o poder, e a palavra poder aqui é dinamis, e a palavra se aperfeiçoa é teleo, que é completa, traduzido em outro lugar, perfeito. Só que essa palavra tem uma particularidade, ela é algo que passa por um processo e atinge a maturidade, ele completa o processo. Está entendendo? Essa palavra foi usada lá em 1 Coríntios, quando ele diz, quando vier o perfeito, então quem passa aniquilado. É um processo. Então ele está dizendo assim, que o meu poder, o poder do Senhor, ele atinge, ele desenvolve e atinge o seu ponto mais alto em um ambiente só, na fraqueza. Porque a fraqueza é o lugar da dependência. A fraqueza é o lugar da dependência. Lembra das bem-aventuranças? Qual é a bem-aventurança? Bem-aventurado o pobre de espírito. Por quê? Porque ele está no reino do céu. Ninguém entra no céu se não chegar ao ponto de reconhecer e tornar-se o quê? Um pobre de espírito. Ele não tem nada, é desprovido de tudo. Então o Senhor dá para ele o reino de Deus. Se você tem algo para oferecer para o Senhor, então você não é digno do reino de Deus. Porque tudo que nós temos para o Senhor é lixo. Então ele disse para Paulo: Paulo, o meu poder tem um ambiente, e o ambiente do meu poder não é em grandes realizações, é na fraqueza, porque aí eu me manifesto, e a glória é minha, é do Senhor, a glória é dele, e nós recebemos os benefícios. Amém. Então, a graça do Senhor é o grande antídoto contra a soberba, a arrogância, e é o ambiente que o Senhor se manifesta. Então, finalmente, versículos 10 a 12, a vida de humildade que o Senhor pode para nós. Qual foi a conclusão do apóstolo Paulo então? De boa vontade, pois, mais do que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Paulo. Entendeu? Paulo entendeu. Você está escutando? Paulo entendeu de que Deus não ia tirar aquele espinho na carne, porque era grande bênção para ele, porque é só daquela forma ele teria o poder de Cristo manifestado nele. Então ele disse: então eu vou me gloriar nas fraquezas, eu vou mais ainda me gloriar nas fraquezas, pelo que sinto prazer na fraqueza. Agora eu descobri uma nova vida. O que é que você sente na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição ou na angústia? Eu sei que a gente sente raiva, ódio, amargura, desânimo, vontade de matar o outro. Não, isso aqui não. Crente no seu protocolo. Exagerei. O que Paulo disse? Pelo que sinto prazer. Quando nós temos o espinho na carne e nós entendemos que a graça é suficiente,
Então nós vivemos o prazer nessas coisas. Não é só suportar. Prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Sabe o que é isso? Mansidão. Sentir prazer na injúria, sentir prazer na perseguição, é mansidão. Aí nós voltamos lá naquele ponto de partida, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Ele estava colocando Paulo no seu colo, dizendo: Paulo, aprende de mim. Sabe o que significa o poder de Cristo? Irmãos, o poder de Cristo não foi o que ele usou para acalmar a tempestade. Esse é que todo mundo está querendo hoje em dia. Todo mundo quer, canta e fica suplicando no culto e pede o poder do céu. Desce fogo, Senhor, desce fogo. O poder de Cristo foi o que ele usou para viver aqui na terra. E ele ser perseguido por aquelas pessoas e ir à cruz e morrer por elas. Esse é o poder de Cristo. O poder de Cristo se aperfeiçoa da fraqueza. O poder dele é que, sendo Deus, ele deixa a sua glória, nasce aqui, vive aqui no meio de nós, sofre, perseguido, é morto. Esse é o poder dele. Então Paulo entendeu. E Cristo nunca fez isso carrancudo, irado contra o Pai. Deus não me ama, meu Pai não me ama, porque Ele me trouxe aqui para poder sofrer na mão desse povo aqui. Essa não é a atitude de Jesus. Ele tinha prazer. Sabe por quê? Ele disse isso: agrada-me fazer a tua vontade. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. O que Deus deu para você fazer? Eu não sei. Eu sei o que Ele deu para eu fazer, para mim fazer. Eu sei. E eu tenho pedido para Ele me dar graça. Eu não posso fugir do que Ele me deu para fazer. Agora eu posso fazer empurrado, ou eu posso fazer sorrindo, com alegria, com prazer. Porque quando sou fraco, então sou forte. Ele descobriu onde está a força. Aonde estava a força do Senhor? Sabe onde estava a força do Senhor, irmãos? Na cruz. Que foi o lugar que Ele demonstrou humanamente a sua maior fraqueza. Que dizem até hoje que Ele foi fracote, que Ele foi vítima do que era acreditado. Você entende porque Ele não desceu da cruz? Porque se Ele tivesse mostrado o seu poder, nenhum de nós estaria aqui jamais. Então, porque ali Ele era fraco, supostamente preso na cruz, pregado na cruz, ali era a real força dele. Esse é o poder de Cristo. O poder de Cristo na cruz. Por isso você tem que tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Entendeu? E eu lhe convido hoje à noite a trocar o seu sofrimento por esse sofrimento. Porque esse aqui é a garantia da graça do Senhor, que é suficiente e nos leva ao aperfeiçoamento, à semelhança de Jesus. O outro é só sofrimento. E Ele, porque é gracioso, vai sustentar você a ficar sofrendo. Mas você pode trocar hoje à noite e reconhecer que você não tem sofrido, porque você está vivendo uma vida cristã que agrada ao Senhor. E decidir: eu quero descobrir isso aqui, sentir prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, e descobrir aquela força de Cristo da cruz, quando Ele parecia fraco. E toda a glória vai ser dada a Ele. E ninguém mais. Amém? Coloca sua cabeça.
Amado Deus, te agradecemos mais uma vez, porque temos sido objetos do teu amor, quando o Senhor nos dá a conhecer a tua vontade para as nossas vidas, e nos confronta e nos orienta de como temos que viver para recebermos do Senhor as bênçãos que o Senhor tem prometido para nós. Pai, fala, Pai, hoje à noite ao coração dos teus filhos, que eles possam ouvir, dá a eles o desejo de trocar o que eles têm vivido hoje. Por isso que o apóstolo Paulo vivia. Que nessa noite, porque eles estão sofrendo, os que estão sofrendo, porque têm vivido uma vida em compromisso com o Senhor, que no seu sofrimento eles possam ouvir do Senhor, nesta noite, as tuas palavras para o apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, tira a nossa soberba, Pai, destrói a arrogância, quebra, Pai, como nós cantamos hoje à noite, que nós tenhamos um coração igual ao teu, para obedecer, para olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, e não com o olhar da soberba e arrogância. Que tudo que temos feito tem esse único propósito de evidenciar, ressaltar a tua glória, e não a nossa destreza. Pai, que este corpo continue com esse objetivo de proclamar uma palavra que liberta e transforma. Abençoa o teu povo. Se porventura há alguém aqui essa noite que ainda não tem se rendido aos pés de Jesus, que seja hoje, que eles possam se render a Ti e suplicar: seja o meu Senhor. Pai, domina a minha vida, dá norteamento, dá propósito novo. Eu quero ser teu, eu quero te pertencer. E então ele venha desfrutar desta graça. E eu te louvo, eu te bendigo, no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez, visitantes. Paulão, Deus abençoe.